A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um domingo nós estamos aqui juntos para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? E o tema de hoje é perseguição, viu? Perseguição é um tema onde que nós passamos diariamente por causa da palavra de Deus. Às vezes numa situação que nos envolve no trabalho, no colégio, na faculdade, simplesmente porque levamos sobre nós o nome de Cristo. Então, se você está passando por isso, ou se já passou, ou com certeza vai passar, esteja conosco, assiste esse vídeo e você vai ser edificado mais um domingo para a glória de Deus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Também de ativar o sininho para receber as nossas notificações e dar o seu like, deixar o seu like aí como confirmação, daquilo que você tem gostado de assistir esse vídeo para a glória de Deus, amém? Hoje nós estaremos falando sobre perseguição. Eu te convido a você abrir neste momento uma palavra comigo em Atos capítulo 9, onde nós iremos ter esse texto como base, amém, desse estudo, do estudo de hoje. Essa passagem nós iremos aqui ver que é a história de Saulo, Então vamos estar lendo para que através dessa leitura você consiga entender e se encontrar através da leitura, amém? Diz assim, capítulo 9: E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma vez: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Então aqui nós estamos vendo esse exemplo de Saulo, que aqui é o perseguidor da igreja dos cristãos, só que ele vai ter agora um encontro com o Senhor Jesus no meio do caminho. Como nós bem lemos, ele cai por terra, fica cego por causa do resplendor da luz de Cristo, que ofusca agora a sua visão, e ele agora pergunta: Quem és, Senhor? E Jesus responde para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Na verdade, no literalmente, ou fisicamente, ele estava perseguindo, na verdade, os cristãos. Mas os cristãos, na verdade, ali estavam representando o próprio Cristo. Até porque a palavra cristão, que foi agora visto lá em Antioquia pela primeira vez, inclusive quem estava lá em Antioquia era o próprio Paulo, o Saulo, porque ele tinha duas cidadanias, tanto romana, tanto dos judeus. E agora, agora aqui diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai dizer para ele, a respeito disso, que ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, uma observação aqui, que quem persegue a igreja, quem persegue um servo de Deus, um cristão, não está perseguindo diretamente esse cristão, mas o próprio Cristo.
porque está sendo perseguido, aquele cristão está sendo perseguido por causa do nome do Senhor. Amém? E aí vamos ver aqui o significado da palavra perseguição. Segundo o dicionário de português, a palavra perseguição vem do termo, perseguir, que significa seguir, de perto, correr no encalço de, aborrecer, incomodar, importunar, castigar, condenar, punir. Então você vê aí vários adjetivos ligados a esta palavra perseguição. Todos esses termos aqui explica bem o que significa a perseguição. E agora, segundo o dicionário bíblico, a palavra perseguição vem do termo pôr em fuga, afugentar, expulsar. Amém? Então, praticamente, independente de ser dicionário de português ou bíblico, nós vemos que está aí nessa mesma visão, são palavras que são sinônimas uma da outra, explicando bem o que significa a palavra perseguição. Amém? E aqui, irmãos, um dos primeiros tópicos aqui a ser observado é que eu quero levantar essa posição aí para nós em relação à forma de perseguição. Tem duas formas que a pessoa pode ser perseguida. A primeira é por causa da palavra de Cristo, por causa do Evangelho. E a segunda é aquela que é perseguida, que sofre como malfeitora. Amém? Como malfeitor. Então você vê que há duas formas de alguém ser perseguido. E a Bíblia agora vai nos ensinar qual que deve ser o tipo de perseguição que o cristão deve passar. A Bíblia vai nos mostrar que nós devemos passar perseguição, sim, mas como cristão, como aquele que está realmente vivendo uma vida de piedade, e não como malfeitor, como alguns têm passado. Amém? Então vamos lá, o primeiro exemplo, perseguição pela palavra. O versículo que eu quero usar para nos mostrar a respeito desta perseguição que o cristão deve passar, mas pela palavra, a primeira referência está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer a respeito desta verdade. Glória a Deus. Ele diz assim, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Amém? Então você vê aí a respeito desta realidade. O próprio Paulo dizendo que aquele que quer viver em Cristo Jesus de forma piedosa passarão perseguição. Amém? Uma outra referência está em Mateus capítulo 5, onde que o nosso próprio Senhor Jesus, ele vai dizer desta verdade, no Sermão da Montanha, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, que diz assim, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então aí vai nos mostrando esta verdade, que aquele é como Cristo nos mostrando que não tem como nós fugirmos desta realidade. Quem prega a palavra, quem vive o evangelho, quem é contra o pecado, quem é contramão do mundo, quem não folga com a injustiça, quem não é conivente com os erros, quem anda de forma reta,
vai viver uma perseguição, porque na verdade o mundo que nós encontramos jaz no maligno. Há um governo corrompido, há uma liderança, né, corrompida, né, gerada pelo diabo. Então a nossa humanidade, o nosso governo humano, de uma forma geral, né, vivem, né, de forma corrupta. E o cristão que preza pela verdade, ele vai sustentar esta verdade. E aí por isso que vai ser perseguido por causa do evangelho de Cristo. Então, se alguém está sendo perseguido, que venha ser pela palavra, que é perseguido como cristão, porque está fazendo o certo, está vivendo a verdade. Então, esse é um tipo de perseguição que a Bíblia aprova, que a Bíblia nos dá como referência, que agrada ao Senhor. Amém? O segundo é sendo perseguido como malfeitor. Amém? Que está aqui em 1 Pedro. Se você possui algum exemplar da Bíblia Sagrada e puder abrir para estar nos acompanhando, amém? Nos acompanhe. Se você não pode, só nos ouça ou veja aí, né, que passa sempre na tela. Então você também tem como aí nos acompanhar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, né, até o versículo 16, diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. De nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifiquem a Deus nesta parte. Amém? Então você vê que o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, agora vai reprovar. Amém? Vai reprovar aquele cristão que está sendo agora perseguido por causa das suas próprias ações, né? Pessoas que são perseguidas por aquilo que tem cometido de errado, tem deixado bom testemunho, tem deixado, né, de lado, né, o caráter de Cristo, e tem sofrido, né, perseguição porque é mentiroso, porque é pilantra, é ladrão, né, é homicida, né, pessoas que estão sofrendo por conta das suas próprias ações. Então essas pessoas não podem glorificar a Deus, porque são ações, né, terríveis, ações das trevas infrutíferas, que nada glorifica a Deus, né? Então, na verdade, se você é perseguido, né, desta forma, você não tem o que se alegrar, e sim se envergonhar de tal coisa, porque tem sido mau testemunho, né? Então, na verdade, você tem que se converter a Cristo. Você tem que mudar, né, o teu posicionamento, né? Tem pessoas que, infelizmente, né, sofrem porque é fofoqueiro, porque fala demais, né? Tem pessoas que padecem porque, de alguma forma, gosta de intriga, de briga, está sempre envolvido, né, em confusão. E aí, depois quer, de alguma forma, se sentir ali como a pessoa que está sendo prejudicada, né? Se colocando como o que foi ofendido, e na verdade, né, plantou tal coisa. Amém? Então, esse tipo de perseguição, né, você está sendo perseguido por conta própria. Deus não vai te justificar. Né? Deus não tem como te justificar, amém? Irmãos, o terceiro ponto aqui, que na verdade, vai nos explicar, né? Vou te explicar, né? A respeito desta perseguição, como enfrentar a perseguição, amém? Como enfrentar a perseguição, né? Vamos ler aqui uma passagem bíblica que está em Atos, capítulo 1, versículo 8
e depois nós iremos ler o capítulo 2, do versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia vai dizer assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, como em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus está falando, dando esta ordem ao discípulo para ficar em Jerusalém, para ali ser revestido deste poder. Na verdade, Jesus ele só vai autorizar os discípulos para fazer a obra, vai autorizar os discípulos para sair, e fazer a obra só depois, quando for revestido deste poder. Eles não estavam autorizados, porque não suportaria, porque não aguentaria as lutas, perseguições, as pelejas, as guerras espirituais, e também que estavam envolvendo guerras humanas, o espiritual manifestado na parte humana, física, não somente uma perseguição espiritual, de opressão, de algo na alma, mas fisicamente, de forma literal, amém? Então eles não estavam autorizados, e o Senhor deu esta ordem, para que eles ficassem em Jerusalém e recebessem esse poder, para eles ser testemunha de Cristo, para testemunhar, para testificar aquilo que eles presenciaram com Cristo, amém? No capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, que eles vão receber este poder, no capítulo 2, e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, o batismo no Espírito Santo aqui, essa descida do Espírito Santo, era esse revestimento, era como se fosse uma outra roupa, é como a pessoa tivesse com uma blusa e colocasse um casaco para aquecer do frio, esquentando, dando a ela agora condições de suportar aquele frio. Então, o revestimento de poder era uma capacidade que dava a eles além do normal, amém? E aí a gente vê agora no capítulo 4 acontecendo exatamente esta perseguição, porque no capítulo 3 diz a Bíblia que Pedro e João sobem ao templo para orar na hora nona, e ali tem um coxo na porta que é curado, e todos ficam maravilhados. Só que no capítulo 4 eles começam a ser perseguidos por causa deste milagre que acontece no capítulo 3. Olha o que acontece aqui, ó. Pedro e João perante o Sinédrio. Olha o versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que se ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perseguiram, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós dos anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foste curado. Então aqui estão sendo interrogados, estão aqui sendo
oprimidos, né? Para poder agora explicar por que eles fizeram tal coisa. No versículo 17, somente no versículo 17, agora eles vão concretizar esta ameaça. Os escribas e sacerdotes vão dizer, mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameaçando-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Né? Então eles recebem ameaça, eles são afrontados, eles são ali perseguidos. E no versículo 29, vai concluir com os discípulos orando a Deus. Eles vão buscar agora este poder, eles vão buscar o renovo desta autoridade. Eles vão dizer assim, agora pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais, prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, com ousadia a palavra de Deus. Amém? Então eles receberam agora a autoridade, novamente o renovo, a presença de Deus se manifestou no lugar onde eles estavam. Eles foram cheios novamente do Espírito Santo, que é aquilo que eu disse, que é a capacidade que nós precisamos, porque na verdade a palavra, quando diz no capítulo 2 que eles receberam poder, aqui está, na verdade, poder vem do termo dunamis, que significa, tem aqui 3 significados: poder de explosão, gerador de força e capacidade de resistência. Amém? Todos esses aqui são bem empregados, Poder de explosão é para fazer sinais, prodígios, maravilha. Gerador de força é um sentimento de fidelidade a Deus, de perseverança. Amém? E aqui a capacidade de resistência, de suportar o peso das perseguições. Amém? Que é exatamente esse terceiro termo aqui que se aplica bem no que nós estamos falando. Amém? Então você quer suportar as lutas e as perseguições? Há um segredo para você. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! E você vai aguentar qualquer tipo de perseguição. Então não deixe de buscar Deus e você vai ser vitorioso na tua vida espiritual. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Então seja dependente de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.